O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero a misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho Sejam perdoados nossos pecados. Me chamasses para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ao celebrar hoje essa festa do apóstolo evangelista Mateus, a igreja também nos convida a pensar um pouco também sobre a nossa vocação. Somos vocacionados e vocacionadas de Deus. Não estamos aqui neste mundo por acaso. Deus quis que aqui estivéssemos, e no lugar onde nós nos encontramos é o lugar que nós devemos de fato viver a nossa vida, esse dom maior, viver o nosso chamado que Deus faz a todos nós, que é viver bem a nossa vida e fazer bem todas as coisas, e de fato cada vez mais responder esse chamado à vida de santidade que Deus faz a cada um de nós. Sede santo como Deus é santo, sede perfeito como Deus é perfeito. E a nossa resposta vai ser a partir das nossas atitudes, do nosso comportamento, a partir daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, que nos convida a colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Tanto a primeira leitura de São Paulo à comunidade de Efésios, como o Evangelho, a temática central é sobre a vocação. Veja a expressão que Paulo ele usa: sou o prisioneiro, eu prisioneiro do Senhor. Ele de fato vive essa ligação íntima com o Senhor. Ele encarna na sua vida o chamado que Deus o fez, de ser apóstolo das nações, de ser discípulo, de ser missionário. Por isso ele sente-se conectado, preso ao Senhor, preso à sua palavra, preso ao plano de Deus, e coloca a sua vida a serviço do Evangelho. E ao colocar a sua vida ao serviço do Evangelho, ele ensina as pessoas como viver esse Evangelho, como testemunhar esse Evangelho. Vos exorta a caminhar de acordo com a vocação que recebestes. Aqui fica muito bem claro, todos nós somos vocacionados, todos nós recebemos o chamado de Deus.
para de fato viver a sua palavra, para viver uma vida de santidade. Mas aqui Paulo nos recomenda como viver essa vocação, com humildade, mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência e amor. Que a gente sabe que a missão e a vocação é um desafio diário para a nossa vida. É só com o Espírito Santo, com os frutos do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, que vamos viver bem a nossa vocação e a nossa missão. Com todos os desafios, seja a vocação, seja a missão, nos apresenta ao longo da nossa vida, a nossa caminhada. E com quem nós vamos aprender? Com o próprio Jesus. Por isso que Paulo insiste nas suas declarações, nas suas exortações às comunidades, a viver na presença de Deus, a viver à altura do Evangelho, como ele também hoje conclui, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à estatura de Cristo em sua plenitude. Se queremos de fato viver a nossa vocação no amor, na paciência, na humildade, sem murmurar, sem reclamações, porque a gente é danadinho, né? Para ficar murmurando da vida, murmurando das missões que Deus nos confia. A gente fica murmurando das situações que temos que enfrentar em nossa casa, em nossa família, achando que vida comunitária é céu, é perfeito. Não, vida comunitária é oportunidade de santidade. E se eu ficar murmurando demais, pode ter certeza, ainda não conheci Jesus Cristo, preciso conhecê-lo, porque Ele é manso e humilde de coração, e Ele me convida a fazer o que Ele fez, na humildade, no amor, não ficar murmurando, não ficar reclamando das coisas da vida. Quem murmura, quem reclama, porque está estagnado, parou e bloqueou sua vida, seu coração, e não acolhe Jesus. Porque aquele que acolhe Jesus verdadeiramente vive de fato a paciência, suporta, é alegre, é entusiasta da vida, porque de fato conheceu aquele que é autor da vida, o próprio Deus. Por isso não reclama, por isso vive de fato o amor a partir das suas atitudes, do seu comportamento, e de fato testemunha esse amor de Deus na convivência, na sua casa, na família, na sociedade. E é dessa forma que construímos o reino de Deus. Eu vejo que as pessoas muitas vezes, especialmente os cristãos, perdem a oportunidade de construir céu na terra. Perde a oportunidade. Porque a vida nos dá a oportunidade de ser paciente. A vida nos dá a oportunidade de ser humildes. A vida nos dá a oportunidade de ser pessoas amorosas. E às vezes a gente deixa essa oportunidade passar entre os nossos olhos, entre as nossas mãos. Aí agimos com ignorância, com indiferença, prejudicando a vida dos outros, e de ter atitude que leve as pessoas a experimentar o poder do amor de Deus a partir do meu olhar, a partir da minha presença, a partir das minhas considerações. Vamos ficar atento aonde Deus nos colocou e com quem Deus nos colocou. Não é por acaso aonde nós estamos. Ninguém de nós escolheu nascer na família que nós estamos, mas Deus nos colocou lá. E aonde Deus nos colocou é para brilhar. Por isso que ele fala, ele não é no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele não está falando de um chamado, ele está falando aquilo que nós somos, se o seguimos, se o acolhemos. Vós sois sal da terra, luz do mundo. Quer dizer, eu tenho que brilhar. Eu tenho que levar a luz de Cristo aonde eu me encontro, na comunidade que eu encontro, na sociedade que eu me encontro, no bairro que eu me encontro. Eu tenho que ser luz do Senhor. Eu tenho que dar sabor, como o sal dá sabor à comida, eu tenho que dar sabor à vida das pessoas. Sabor da paciência, sabor da humildade, sabor da misericórdia. Não adianta eu cobrar o outro. É muito fácil eu julgar e cobrar o outro. Isso é facinho, facinho. Somos doutores nisso, de acusar e apontar o dedo para os outros, cobrar dos outros. Mas eu, será que eu estou olhando para mim? Será que eu estou olhando para as minhas atitudes? Se eu estou respondendo esse chamado de Deus, esse chamado é para todos. É para todos. Para todos nós.
a viver com humildade, com paciência. Como diz Paulo, suportai-vos do Senhor. Por isso a nossa vida, a nossa relação com Deus tem que ser uma amizade sincera. Não pode ser uma amizade barganha. Porque muitas vezes a gente está acostumado a ver uma amizade barganha, né? Se o outro me serve bem, eu me trato bem. Se não, eu descarto. Com Deus não funciona. Eu tenho que de fato viver uma amizade sincera para que a minha vida seja autêntica e sincera. Como o Senhor nos chama a atenção daquele povo da sua época, mas também é uma voz que ecoa, uma exortação que ecoa também para os nossos dias. Me louvo com os lábios, mas o coração está distante. E isso pode acontecer conosco. Podemos rezar bonitinho, podemos participar da missa bonitinho, podemos rezar o texto bonitinho, mas na hora de colocar em prática a humildade, a paciência, o amor, isso me custa caro. Não faço. Perco a oportunidade de evangelizar. E repito aquilo que eu iniciei a minha reflexão: ninguém está aqui por acaso. Aonde Deus te colocou é para você brilhar. Brilhar na humildade, brilhar na paciência, brilhar na alegria, brilhar na misericórdia. Levar o sabor da vida divina às pessoas. Esse é o seu ministério. Essa é a sua evangelização. Esse é o seu apostolado. Aí no Evangelho, Jesus se aproxima desse cobrador de impostos, Mateus. Disse-lhe: segue-me. Ele levantou e seguiu Jesus. Deixou-se olhar por Jesus. Por isso que teve coragem de levantar, estar de pé e de seguir Jesus. Meu irmão, minha irmã, o que está aprendendo você hoje? De levantar, de estar de pé para seguir Jesus. O que te segura ainda? O pecado, os vícios, pessoas, individualismo, seus projetos pessoais, suas vontades pessoais. O que te segura, que faz você estar sentado nessa coletoria e não é capaz de estar de pé para seguir Jesus, para acolher verdadeiramente e para fazer aquilo que Ele fez? Por isso Ele deixa muito bem claro a sua missão. Ele veio para os pecadores, Ele veio para os fracos, Ele veio para aqueles que estavam excluídos na sociedade, para dar sentido à sua vida, para dar razão para viver. E aprendendo com Jesus, possamos fazer o mesmo. Por isso que Ele vai hoje nos ensinar: quero misericórdia e não sacrifício. E temos que entender muito bem essa expressão de Jesus, que tem uns que têm outras interpretações errôneas. Jesus, Ele se inspira quando Ele diz: quero misericórdia e não sacrifício, numa passagem lá do profeta Oséias, onde o povo naquele momento fazia sacrifício para ídolos, para deuses, e não usava da misericórdia, do amor de Deus. E aqui Jesus, ao dizer essa mesma expressão, quero misericórdia e não sacrifício, é para esses fariseus que não entenderam a palavra, que fazia sacrifícios vazios e não usava da misericórdia, do amor para com as pessoas, colocavam fardos pesados para as pessoas, mas eles mesmos não viviam, não praticavam a palavra. Sacrifícios, abstinências, jejuns, orações vazios. Isso Jesus não quer. Ele quer a misericórdia que transforma nossos corações e nos faz pessoas autênticas no seguimento da sua palavra, do seu evangelho. Então, diante da liturgia de hoje, possamos olhar para a nossa vida. Será que eu estou vivendo a minha vocação, a santidade? Será que eu estou vivendo bem o meu ministério que Deus me confiou? Veja que na carta de São Paulo aos Efésios, deixa muito bem claro muitos chamados que Deus faz a seu povo e o constitui: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus capacita cada um de nós a estar a serviço do seu reino. Aonde nós nos encontramos, possamos ser colaboradores da construção
deste reino de paz, amor e justiça, proclamado e ensinado pelo evangelista Mateus. Que possamos cada dia, na sinceridade do nosso coração, dar a nossa resposta ao Senhor nosso Deus, como Mateus foi capaz de responder ao chamado que Deus o fez, como Maria foi capaz de dar a sua resposta ao chamado que o Senhor a fez. Que possamos ser pessoas sinceras de coração, e assim possamos colaborar na construção do seu reino, aonde eu, você e cada um de nós nos encontramos. Eu gosto de sempre recordar e repetir: o chão que pisamos é terra de missão, é a vinha do Senhor, é o campo, é a messe de Deus. É aí onde você se encontra, onde você está fincado os seus pés, que você deve brilhar, que você deve de fato colaborar na construção do reino de Deus. Então, mãos a obras, não perca tempo com as coisas superficiais da vida. A vida passa tão rápido. Seja sábio e inteligente, abrace aquilo que é essencial. Deixe de viver o passado e ficar se julgando. Vive o presente, que é presente de Deus na sua vida, e você vai perceber o quanto Deus te ama e quanto Ele quer o bem para você e para a sua vida e para os seus familiares. Amém?